O programa Jesus, Fonte de Vida. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com seu programa Jesus Fonte de Vida, após o Congresso de Adolescentes. Agora nós vamos começar um novo momento do programa e com louvores, entrevistas, participações e também com muita novidade. Então, não saia daí, se inscreva no canal e vamos começar o programa Jesus Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos hoje no seu programa Jesus Fonte de Vida para falar um pouquinho para os jovens e adolescentes sobre a sua vida espiritual, escolar e também a sua vida em sociedade. E para a gente conversar, a gente trouxe a irmã Simone, ela que está ali em Santana como conselheira de união. E também a irmã Emily, que é a jovem lá da Jaqueira. Então, primeiramente, vamos conversar com a irmã Simone. Paz do Senhor, irmã Simone. Paz do Senhor. Está preparada para daqui a pouco a gente conversar um pouquinho? Vamos lá, estamos aqui para isso. Muito bem. A irmã Emily. Paz do Senhor, irmã Emily. Paz do Senhor. E já terminou os estudos, né? Já sim. Está indo para a faculdade. Sim. Está fazendo faculdade de quê? De letras da UPE. Muito bem. Então, vocês vejam que hoje a gente vai aprender bastante. Então, vamos começar e a irmã Emily vai começar a fazer a primeira pergunta nesta tarde. E o primeiro assunto vai ser jovens na vida escolar. Nossa irmã Emily já passou por isso, eu já passei, nossa irmã Simone. Então, faça a primeira pergunta para a irmã Simone. Então, paz do Senhor, irmã Simone. Eu queria saber sobre a vida escolar. Como um adolescente e jovem pode conviver em um ambiente tão diferente? Bem, Emily, frente à realidade que vivemos, sabemos das dificuldades enfrentadas pelos jovens, né, evangélicos cristãos, diante do mundo, diante das escolas. Então, a palavra do Senhor, em 1 Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 17 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no tato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Então, assim, para ser religioso, para ser cristão, servo do Senhor, não é apenas ir para a igreja, não é apenas adorar, não é apenas praticar, mas verdadeiramente servir ao Senhor com sinceridade, com alegria e entender qual é o nosso propósito aqui no mundo, né? Acreditando que Jesus, ele veio, ele morreu, ele deu a vida por amor de nós, pecadores, e entender o sacrifício de Jesus feito. Então, assim, frente à realidade hoje em dia, os adolescentes, jovens, nós devemos ser sal e luz. E como ser sal e luz? Devemos transmitir o brilho de Cristo em qualquer lugar que formos, não só na igreja, não só em nosso meio, mas principalmente na escola, principalmente no trabalho, principalmente fora da igreja. É como se, eu costumo dizer, quando a gente entra na igreja, muitas vezes alguém acende uma luzinha e diz: eu sou cristão, eu sou jovem a serviço de Cristo. Mas quando sai da igreja, apaga a luzinha. E aí? Eu acredito assim que fora devemos ser sal e luz. Devemos verdadeiramente viver aquilo que pregamos e verdadeiramente transmitir o brilho de Cristo. Então não é fácil, mas eu quero dizer que não é impossível. Verdade. Nesse momento, lembrando que na escola eles estão começando a desenvolver amizades. Como eles podem desenvolver amizades sem perder a essência cristã? Bem, devemos procurar amigos que nos aproximam de Cristo. Amigos que nos traz a lembrança de que somos servos, que somos separados e que estamos ali para, como eu falei, levar sal e luz, levar brilho. Não é que isso quer dizer que não vamos ser amigo de todos, mas assim, existem amizades que nos
atrapalha do propósito de Deus. Existem amizades que nos afastam do caminho do Senhor. Então, assim, devemos ter em mente que não é todas as pessoas que devemos nos aproximar, devemos pedir discernimento ao Senhor para nos dar sabedoria e nos aproximarmos de pessoas que nos levarão ao propósito com o Senhor. Então é assim que eu entendo. Nesse caso, eles vão começar a receber bastante conhecimento. Sim. E nesse conhecimento, como eles vão poder discernir entre o que é de Deus, que vai lhe ajudar como pessoa para viver em sociedade, e também rejeitar aqueles ensinamentos que não vão ser benefícios para eles. A palavra do Senhor nos ensina, né, que devemos buscar a presença do Senhor. Então, assim, através da oração, a gente pode pedir direcionamento ao Espírito Santo e pedir para que ele nos aproxime de pessoas com o mesmo propósito de servir e ser diferente naquele ambiente, que sabemos que não é fácil. Não é fácil enfrentar essas dificuldades, porque é um mundo novo ao qual eles estão se adaptando, mas eu acredito que com perseverança, com fé e na certeza de que Deus ele fará muito mais, dá tudo certo. Muito bem, nós vamos dar uma paradinha, vamos ver um lindo louvor e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Jesus Fonte de Vida. Aleluia, Ele está nesse lugar. Volte a sonhar, o teu Deus, Ele realiza sonhos. Aleluia, eu te adoro, Jesus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Se você crer, você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Diga com teu coração. Porque
faz infinitamente mais do que você sonha ou imagina. Estamos de volta com o programa Jesus, Fonte de Vida. Estamos aqui com nossa irmã Hilary. A paz do Senhor, boa tarde. Estou aqui, é um prazer estar aqui, honrando o convite do nosso presbítero Márcio, né? E vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante nos dias atuais, né? Sobre a juventude da igreja. Que desafios o jovem cristão tem hoje, que em seu tempo não tinha, e que desafios se enfrenta hoje? Olá, pessoal, paz do Senhor, boa tarde. Nós vemos que, em frente à realidade que vivemos, né, os valores cristãos, eles estão sendo cada dia mais negociáveis. E o que acontece? De acordo com os cristãos na escola, a gente entende que é muito difícil em relação às ofertas. As ofertas que o mundo tem proporcionado aos jovens e adolescentes, e a gente entende também que é difícil em relação à aceitação, né? Porque sabemos que o pecado não é difícil fazer, não é difícil aceitar, mas a gente tem que entender que somos diferentes, somos separados e devemos viver levando a diferença onde quer que estejamos. Sim. E como fazer a diferença, irmã Simone, nesses dias, né? Por exemplo, na escola, na faculdade, ao meio dos meus colegas, né? Sim. Que não servem a Deus, que praticam coisas erradas, né? Assim. Como fazer a diferença sem maltratar, sem deixar de lado, sabendo que eu amo aquela pessoa, né? Sim. Como mostrar para ela o caminho certo? Bem, Hilary, a palavra do Senhor diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Em relação a seus amigos na escola, a gente os ama, né? Então, você pode mostrar a eles o Deus que você serve, através da sua vida, através das suas atitudes, amando, não julgando, porque o princípio é amar e não julgar, porque a gente vê de Gênesis e Apocalipse, o Senhor, ele nunca julgou ninguém, ele nunca condenou, mas ele amou, e por amar, as pessoas reconheceram o amor dele e procuraram conhecer o Deus que a gente serve. Então é isso, que você possa estar amando seus amigos, mesmo sabendo das práticas. Então ame e nunca julgue. Simplesmente ame, porque através do amor o Espírito Santo vai se mover e a gente vai ver que você vai conquistar o coração de cada um deles. Amém? Amém. Eu queria saber sobre o fato de sermos cristãos. Por exemplo, sofremos muito preconceito, nós somos canteados por causa da religião mesmo em si. Aí, o que o crente deve fazer, o jovem cristão, na escola, na faculdade? Sim, Emily, a gente, por ser cristão, por praticar o que a Bíblia fala, diante da realidade que vivemos hoje, somos muito julgados, muito perseguidos, mas a palavra do Senhor nos diz, né, que vão se levantar contra, mas que sejamos firmes e constantes. Então, assim, em relação aos julgamentos, que possamos estar tapando os nossos ouvidos e olhos, porque o nosso alvo é o céu. Então, que no lugar que formos, quer seja na nossa igreja, quer seja no nosso lar, quer seja no nosso ambiente escolar, que verdadeiramente possamos estar vivendo aquilo que pregamos. Porque sabemos que não é fácil, mas eu quero te dizer que não é impossível. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
O programa Jesus, Fonte de Vida. E como manter a santidade, irmã Simone, nos dias de hoje, em qualquer lugar, né? Como a senhora pode explicar isso? Assim, em relação à escola, não é fácil, porque sabemos que tem várias ofertas, várias oportunidades, mas eu quero dizer que não é impossível. Na verdade, devemos ser separados, mas não influenciáveis, entende? Nós devemos ser separados, fazendo a diferença, mas não nos influenciando, sendo canal de bênção na vida deles, dos nossos amigos, dos nossos professores, que verdadeiramente as pessoas vejam em nós uma influência boa, que sejamos verdadeiros influenciadores Com o programa Jesus Fonte de Vida, com o bloco 2, com o tema Jovem em Sociedade. A pergunta é: a vida em sociedade, que diferença entre sua geração e a nossa? É bem verdade falar, né, que há muitas diferenças. Apesar de que eu não sou tão antiga, mas assim, a palavra do Senhor em 2 Timóteo, o capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si. Mesmo os avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, assim, a gente vê que na minha época de adolescente e juventude, eu pude entender o meu chamado. Aos 14 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu quero dizer que foram dificuldades, porque na minha casa era somente eu, e eu não entendia muito, mas eu sabia que Deus tinha algo na minha vida. E o que acontece? Eu fui descobrindo sozinha, com a ajuda da igreja, e por muitas vezes a gente vê que, na minha época, por exemplo, para eu comprar um celular, eu trabalhei aos 18 anos, foi quando eu consegui comprar o meu primeiro celular. E hoje em dia a gente observa que crianças de 2 anos já têm o seu próprio aparelho. E a gente vê que hoje eles não querem apenas um smart, ele quer um iPhone, ele quer um top de linha. Então, assim, na minha época era diferente de hoje, e também a gente vê que a própria Bíblia relata isso, quando ela fala que
sobrevirão tempos difíceis. Então, na minha geração não tem o que já tem na geração de vocês. E futuramente, na geração dos filhos de vocês, já não terão mais o que tem na geração de vocês. Ou seja, não é fácil. É batalhas diárias, a gente vê que o amor de muitos esfriou. A gente vê que aqueles que pregavam o evangelho, muitos deles já estão desviados por conta das circunstâncias do mundo, por conta das ofertas, né? Porque sabemos que são muitas ofertas. E a gente vê que para ser servo, para servir, não é fácil. Então, assim, a gente entende que antigamente era tudo diferente. Eu recordo-me na minha adolescência que eu saía a pé para a igreja cantando, adorando com as amigas. E eu não tinha nenhuma bicicleta. Hoje em dia temos bicicleta, temos carro, temos moto. E ainda assim, nós arrumamos desculpas para não ir adorar o Senhor. Então a gente vê que a geração ela vai se moldando, mas que sejamos diferentes, que não nos acomodemos com o que está nos ofertando o tempo. Então eu entendo em relação a isso, que não é fácil. Mais uma vez eu torno a dizer, mas eu quero dizer que assim, se formos comparar, devemos estar levantando jovens e adolescentes para adorar o Senhor, porque até mesmo os jovens e adolescentes hoje em dia a gente vê que acaba se esfriando. Com a melodia ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho
Próxima pergunta. Como o jovem pode desenvolver a sua vida social com as redes sociais? Bem, jamais deixe as suas redes sociais lhe atrapalhar, lhe afastar da presença do Senhor. Porque é bem verdade que vemos hoje em dia a facilidade, né, nas redes sociais. Porque hoje em dia você busca tudo nas redes sociais. iFood, compras, o que você precisa, você está indo nas redes sociais. Então, que essas mesmas redes sociais não lhe atrapalhem da presença do Senhor, não lhe afaste, não é verdade? Sobre essas facilidades e sobre essas facilidades, né? Que a gente vê que nos tempos mais antigos, né? As pessoas se comunicavam até por cartas, né? Hoje em dia não se vê mais isso. Tá, às vezes uma pessoa do lado da outra conversando pelo WhatsApp, Sim, sem se comunicar expressivamente, cara a cara, né? isso. E falta muito isso hoje em dia, né? Aí isso tem prejudicado muito Sim, a sociedade, né? As pessoas. Tem sido uma coisa muito atual, assim. Que sim, é bem verdade que acaba destruindo a vida social da pessoa, comunicativa, né? é verdade. Você falou aí um ponto bem importante, questão do diálogo mesmo. Hoje em dia nós vemos tudo pelo WhatsApp. Na verdade, qualquer coisa manda mensagem, manda uma carinha, por muitas vezes. E na minha época, que não é tão longa, mas já passou, eu lembro-me que eu escrevia cartas, como você falou, né? E eram os F-Books, que era o livro das amizades. E eu me correspondia com pessoas de vários lugares que eu nem conhecia, mas nós conversávamos através de carta. E às vezes chegava no correio várias cartas, me perguntava, menino, o que é isso? Aí eu disse, não, eu estou conversando com o povo. E hoje a gente não vê mais a existência desse diálogo, né? Também vemos que naquela época sentávamos nas calçadas e passávamos horas conversando. E isso gerava uma intimidade, um conhecimento, né? Diferente do tempo de hoje, que a gente vê que é mais por celular. Geralmente MSN, que eu acho que nem existe mais MSN, é mais por WhatsApp mesmo, né? O diálogo hoje em dia. Então, assim, a gente entende que é bem complexo, bem complicado em ver que as cartas já não existem mais, né? Muito poucas pessoas que hoje em dia devem faz uso, né? Eu acredito que quase ninguém. E é interessante isso. Sim, verdade. Falou sobre esses MSN. F-Books e MSN. Hoje em dia São eram friend books, que era livro da amizade, onde a gente correspondia, né, através de cartas, e o MSN, que a gente também mandava lá mensagenzinhas, mas que não é tão intenso como o WhatsApp. Sim. E os pais também, que conversando na frente de casa, coloca a cadeira ali. Sim. Tinha muito isso antes, né? Hoje ainda tem, mas às vezes os pais, as crianças preferem estar na frente de um celular, né? Exatamente. Conversando com outra pessoa. As crianças brincavam, né? Na frente de Sim, casa, nas calçadas. na areia. Exatamente. E isso era muito bom, né? E vivendo em comunhão, né? Eles tinham uma comunhão. Hoje em dia é bem verdade que a gente quase não vê os filhos, porque os filhos estão na escola, outra hora no celular, outra hora no videogame, enfim. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
O programa Jesus, Fonte de Vida. Voltamos com o último bloco no programa Jesus, Fonte de Vida, com o tema Jovem e Vida Espiritual. Vida espiritual. Que tipo de armas podemos usar para ter uma vida espiritual plena? Bem, as principais armas que podemos usar são jejum, oração, palavra e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E assim, através da palavra, nos alimentamos. O jejum fortalece a nossa vida espiritual. E a fé. Então, assim, que possamos estar intercalados na fé, palavra, jejum e oração. Porque com essas armas, nós somos imbatíveis. Então, irmã Simone, essas armas espirituais são muito importantes, né, pra gente, como jovem, como cristão. E, assim, é muito difícil, né, nos dias de hoje, para nós. Imagine para um adolescente, pré-adolescente que está começando agora, né, com seus 11, 12 anos. Às vezes os pais não são evangélicos, né? É verdade. E para ele separar, assim, um momento com Deus, né, que é fazer o seu devocional, cantar um louvor, fazer um jejum, né? Sim. É muito difícil. E quais são as estratégias, assim? Quais seriam as estratégias que a gente pode usar para fazer isso, tornar isso possível? E também trazer, fazer com que os pais, né, desses jovens adolescentes que não são evangélicos sejam Sim. também influenciados e Exatamente. possam aceitar Jesus, né? Sim. Usando essas ferramentas espirituais. Bem, sabemos que, como você falou, a dificuldade, né, de parar um minutinho na correria do nosso dia a dia para fazer um jejum, oração, sabemos que não é fácil. E principalmente em questão de adolescentes e jovens que não têm esse hábito de estar na presença do Senhor dessa maneira, buscando a face do Senhor. Porque, como você bem falou, por muitas vezes os pais não conhecem o Evangelho, por muitas vezes os pais não sabem mesmo como se faz. E eu creio que na dificuldade a gente tem que buscar ajuda com os líderes, os seus líderes religiosos,
com a direção, com os amigos. Então, assim, aonde quer que você esteja, você para um minutinho, pega o telefone, que hoje é a via mais fácil de buscar esse conhecimento, bota um louvor, começa a louvar, começa a interceder a presença do Espírito Santo, aí você vai se envolver. Eu, por muitas vezes, eu digo, não, vou louvar só 3 hinos da harpa, quando eu vejo já estou em 4, 5, porque quando você dá um chute inicial, o Espírito Santo te envolve de uma maneira tal que você vai cantando, vai orando, vai buscando, imperceptível, você não percebe, mas você está sendo envolvido pelaquela glória. Então, a dica que eu dou para os jovens e principalmente para os adolescentes é que busque a presença do Senhor. Pare um minutinho, louve, abra a Bíblia. Por muitas vezes não pode até nem compreender o que está lendo, mas peça sabedoria ao Senhor, que o Espírito Santo vai dar direcionamento e vai abrir a mente e você vai começar a entender o propósito de Deus. Então, assim, é tudo questão de início, de buscar, mesmo sem entender. Procura ajuda, vai no amigo, pede um conselho, como é que a gente começa a fazer uma oração, como é que a gente começa a fazer uma devocional, e até mesmo na mídia, na internet, no próprio celular. Hoje em dia nós temos essa facilidade, né, que de muitas vezes de buscar o conhecimento, porque na minha época não existia. Então, assim, eu quando adolescente eu não sabia fazer jejum, eu não sabia fazer. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. E assim, irmã Simone, aproveitando, eu queria perguntar, assim, através da senhora, né? A senhora comentou que a senhora foi a primeira a se converter na sua família, né? Sim. E como foi assim? Foi quando a senhora era criança ou adolescente? E
quem te levou assim? Foi a dirigente do ciclo de oração infantil? E como foi para você assim, quando através de você a sua família também se converteu a Jesus, né? Bem, essa pergunta ela é bem relacionada a algo que eu acredito que é o propósito de Deus, né, sobre a minha conversão. Como foi que eu cheguei aqui, não é verdade? É bem verdade que não era nem para eu ter nascido. A verdade é bem assim, porque o que acontece? A minha mãe biológica, ela estava gestante, mas o parceiro dela, ele não queria filhos. Aí o que acontece? Ele era enfermeiro e trouxe injeção do hospital, aplicou nela para me matar. Mas eu sou um projeto de Deus, né? Porque se eu estou aqui hoje, eu creio que é pela misericórdia do Senhor e pelo propósito. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor, mas tudo tem um propósito. E ele fez isso por 2 vezes. E o que acontece? Aí ela optou por abortar. Aí o que aconteceu? A minha mãe, que é a minha tia, ou seja, a irmã dela, disse assim, não faça isso que eu crio a menina. Porque ela já tinha um filho e ela ia voltar para casa dos pais dela, na verdade. E assim, o que acontece? Minha avó não tinha condições de cuidar de 2 filhos e a minha tia. Aí a irmã, que é a minha mãe hoje, Vânia Guerra, ela me pegou e eu creio assim que eu trabalhar do Senhor e eu cresci naquele lar, onde com os 14 anos de idade, sem entender o propósito de Deus, eu conheci a Igreja Firme Promessa, que foi onde eu me converti. E assim, eu não entendia que Deus estava tratado em todos os momentos. Porque se eu estou aqui, mais uma vez eu digo que é o milagre de Deus, é a permissão de Deus. E foi onde eu conheci, com 14 anos de idade, o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. E cada dia mais eu fui mergulhando, cada dia mais eu fui buscando. E eu digo que não foi fácil, porque aos 14 anos, só você buscando a presença do Senhor, é só a vontade de Deus mesmo na nossa vida. E a minha mãe aceitou a Jesus. E com o tempo, a minha irmã, Natália, que era mais nova, eu levava também. E ela também aceitou Jesus. E assim, eu fui vendo o trabalhar de Deus e fui vendo a importância de servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Aí daí meu esposo aceitou a Jesus, meus filhos. E eu louvo a Deus, porque Ele fez um milagre na minha vida. Sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver. E hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre. Não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que eu fiz,
por escolhas que eu me arrependi, eu não estaria aqui. Sem sua graça por mim, estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue, e grato sou por ser livre. Não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou por sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre, livre eu sou. Sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu vivo pra contar como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E com que maneira o jovem pode viver em equilíbrio com este tempo, neste tempo? A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 16 diz: não seja demasiadamente justo, né? Nem demasiadamente louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então, assim, é aquela história, não seja 8 nem 80, que possamos ter um equilíbrio, na verdade, diante da presença do Senhor, que possamos estar fazendo as coisas com moderação, com dedicação, sabendo que em tudo há um tempo determinado para cada coisa. Então, é isso. E nesse tempo atual de ansiedade, depressão, é importante o jovem ser exemplo, né? Buscar reforço em Deus, na oração e em jejum. Principalmente porque estamos vivendo batalhas espirituais travadas. E o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. E por muitas vezes os adolescentes é o foco, né? Porque é o futuro da geração, é a próxima geração, é o futuro da nação, como podemos dizer. E nós vemos que na realidade de hoje são inúmeros índices de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. E muitas vezes as pessoas dizem, é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. É muitas informações, é muitas coisas acumuladas. E eu creio que por muitas vezes dela é em questão de muito aparelho telefônico, é muita informação que a mente não consegue absorver. E daí começa a desenvolver transtornos para as nossas vidas, como ansiedade, depressão. E eu volto a dizer, não é falta da presença de Deus.
que possamos ser sensíveis a essas pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso cuidado, do nosso apoio, porque são batalhas travadas diariamente que eles enfrentam. E como ser um jovem espiritual em tempo de crise espiritual? A palavra do Senhor em Efésios, o capítulo 6 e o versículo 10 nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, se você vai para uma batalha, você não vai de qualquer jeito. Você não vai de qualquer forma. Você tem que se revestir, colocar a armadura, a couraça da justiça, o exercício da fé, não é verdade? Então, assim, que possamos estar nos revestindo. Esse é o segredo de qualquer cristão que quer estar vencendo, prevalecendo as guerras, as adversidades, é se revestindo da presença do Espírito Santo. E como assim se revestir? Com jejum, com oração, com alimentação da palavra. Dessa maneira, nós vamos ser imbatíveis. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Desde já quero agradecer a participação da nossa irmã Simone e nossa irmã Hilary no programa Jesus, Fonte de Vida. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntas falando dos jovens, dos adolescentes nos tempos de hoje. Então, que você, adolescente, possa estar buscando a presença do Senhor cada dia mais e mais. Eu também quero agradecer a Deus e
ao irmão Márcio pelo convite. Foi um prazer, foi muito gostoso, né, esse momento, a gente aprendendo com a nossa irmã Simone, né, que tem muito a nos ensinar. E é isso. Amém. Muito bem, então hoje eu descansei um pouquinho ali e fiquei olhando você apresentar. O que dizer desse programa, Emily? Eu achei que foi uma bênção, uma honra participar, pois para mim fazer a obra de Cristo é sempre um privilégio para edificar o reino e a minha espiritualidade também. Muito bem, então a gente fica por aqui, irmã Emily. Paz do Senhor, até a próxima. Amém. E você não se esqueça, Jesus é a fonte de vida. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.